CPTS11, o fundo híbrido de papéis da Capitânia. Vamos ler o relatório de abril de 2025, publicado agora, no dia 26 de maio de 2025. Vamos continuar o acompanhamento do fundo aqui no canal. Este será o tema do nosso vídeo de hoje. Está aí, pessoal, o fundo que iniciou as operações em 2014, tem um valor patrimonial aqui de 2,79 bi, a cota patrimonial a R$ 8,79, 354 mil cotistas, 100% dos ativos adimplentes. Na data que eu gravo com vocês, pessoal, o CPTS11 cota na B3 a R$ 7,36, fazendo um P sobre VP de 0,83, uma variação negativa nos últimos 12 meses de 2,26%. Conforme podemos verificar aqui no Investidor 10, a última distribuição foi de 8,5 centavos, paga agora no dia 20 de maio de 2025, fazendo um yield mensal de 1,14%, anual de 12,61%. A cota lá no mercado secundário apresentou aí uma recuperação considerável, se verificarmos desde o cenário recente agora em dezembro de 2024, quando ela chegou aos R$ 5,77. E desde então ela buscou uma recuperação, decresceu novamente agora em janeiro e agora busca lá a resistência de 2024, chegando aos 7,36. Ela que em 2024 chegou aí aos R$ 7,62. Se o cotista tivesse investido R$ 1.000 há 2 anos em CPTS11, ele teria hoje, já considerando o reinvestimento dos dividendos, R$ 1.142,90. O fundo, pessoal, ele ainda não consegue superar a linha do CDI. Vejamos aqui no gráfico que ela só se encontra um pouco superior ao IFIX e também ao IPCA, mas bem abaixo ainda do CDI. Então é importantíssimo o cotista ficar atento a esta rentabilidade. Mas voltando aqui para o relatório, pessoal, em relação aos resultados do mês, a rentabilidade do fundo para abril foi de 7,18% e a rentabilidade patrimonial de 1,51%. A de 7,18% foi a rentabilidade aqui a mercado. Tudo isso se comparado ao IFIX, que avançou 3,01%, e o IMAB avançou 2,09%. A carteira de recebíveis foi impactada pelo fechamento da curva de títulos públicos no mês, de forma que a marcação ao mercado aqui de IPCA foi de IPCA mais 8,92 para IPCA mais 8,51. Enquanto isso, a carteira de FIIs apresentou uma rentabilidade de 2,66 contra o IFIX de 3,01%. Então, vejamos aqui que, pelo menos em relação à carteira de FIIs, ela ainda se encontra inferior ao IFIX. A última taxa básica de juros, como vimos, foi de 14,75%. Em relação aqui à carteira de CRIs, para abril, o CPTS possuía sua carteira em 22 CRIs e representam 34,7% dos ativos, sendo que 99,3% da carteira de crédito indexada aí ao IPCA. Em relação à taxa de marcação de IPCA mais 8,51 e 0,7% da carteira indexada ao CDI, a CDI mais 4,02%. Para a carteira de FIIs, pessoal, o CPTS11 tem 73 ativos na carteira, que representam 54,6% do total aqui de ativos, sendo 89,2% da carteira composta de fundos de tijolos, bastante defensível, e 10,8% aqui nos fundos de papéis. Em relação ao potencial de valorização aqui da carteira, em relação à cota patrimonial, é de 15,2% e 14,7% no caso de todos os FIIs em sua carteira, formando aí um potencial de upside de até 32,1%. Em relação à tabela de sensibilidade, a R$ 7,40, ela dá IPCA mais 12,25, um IPCA líquido aí de 11,35. Em relação à tabela de sensibilidade, contando somente os CRIs, a 7,41, ela dá IPCA mais 11,95, líquido de IPCA mais 11,05%. Em relação à projeção de distribuição, pessoal, num cenário mais otimista, a gestão estima que uma distribuição entre 7 e 9 centavos. Então, ficar atento aqui à banda inferior, que é de 7 centavos, e a banda superior, aí num cenário mais tranquilo, de 8 centavos. O fato é que é bem provável que ele ficará aí na média, como inclusive destacado aqui pela gestão, de 8 centavos por cota. Em relação aqui à exposição dos investimentos do CPTS11, a gestão destaca que não há dupla cobrança de taxa de gestão. E a taxa de gestão efetiva do fundo
foi de 53% inferior em comparação ao mesmo período de 2024. Redução esta que foi aprovada aí na última AGE, conforme destacado aqui pela gestão. A taxa média de retorno do fundo foi de 18,4%, contra uma taxa interna de retorno de 15,2% do IFIX, 12% do CDI e 7,8% do IMAB. Isso é o que vemos aqui no CPTS-11, pessoal, dos fundos que ele detém dentro da própria gestora, forma aí um montante aproximado na casa de 1 bi, numa taxa interna de retorno total aqui de 18,4%. Em relação à DRE do fundo, pessoal, para abril de 2025, ele fez um total aí de 33.998.000 de receitas, subtraídas as despesas aqui de 7 milhões, um resultado de 26.723.000, o equivalente a 8 centavos por cota. Lembrando aqui que, como comentado anteriormente, em relação aqui à taxa de gestão e de performance, houve uma redução de 53%, que foi aprovada lá na última AGE, saindo lá da casa de 1.800.000, 1.700.000, agora para 722.000 reais, formando até 1 milhão de reais. Em relação à distribuição de dividendos, pessoal, mantendo 8 centavos e meio por cota, ela dá aí um yield de 1,11 ao mês, anualizado de 12%, o equivalente a 124% do CDI. No histórico de distribuição, pessoal, como vemos aqui, a distribuição anualizada foi de 12,1% contra 8,5% do CDI líquido, ou CDI mais 3,6% ao ano. Em relação à rentabilidade do mercado ajustado aqui por proventos do fundo, em abril, foi equivalente a 7,18% e a rentabilidade patrimonial foi de 1,51% versus 3,01% do IFIX. Então, o fundo ainda contando a rentabilidade patrimonial no acumulado, dando 224,44%, versus o IFIX, que deu 144,19%, o CDI bruto 162,91% e, por fim, o CPTS-11 a mercado, que deu 183,4%. Em relação aqui, pessoal, às movimentações da carteira, ele comenta que realizou um total aqui de compras de 31.200.000 em CRIs, a uma taxa média de IPCA mais 8,62%, um spread de 1%. Em relação às vendas, ele realizou aqui R$ 924.000 de vendas de CRIs, a uma taxa média de PCA mais 9,77%, um spread de 1,73%. Em relação à liquidez do fundo, pessoal, ele tem aí na B3 uma média diária de 8.600.000 de negociação, 354.000 cotistas, ele perdeu um pouquinho, uma variação negativa de 0,29%, um volume total aí de 172 milhões. Em relação à composição da carteira de CRIs, pessoal, aqui do CPTS-11, ele tem 31% aqui em shoppings e também tem aqui a maior exposição para renda urbana, formando 38,2% da carteira de CRIs. A maior exposição está aqui para aquisição em IPCA, mais 6,66%, na marcação a mercado de PCA, mais 8,51%, e também 0,7% do PL da carteira em CDI, mais 4,02%. Em relação à carteira de FIIs, pessoal, do fundo, ele tem 89,2% para as exposições de tijolo, tem aqui também 10,8% para exposição de papel. Em relação ao segmento aqui das exposições, ele tem 27% em shoppings, 16% em renda urbana, mas ele tem aqui também FIAGROS, tem lajes corporativas, tem logística, além de FOFs e também exposição de agronegócio. Em relação aqui à carteira de crédito, pessoal, o fundo possui uma carteira aqui com 22 CRIs. O maior segmento deles é para a renda urbana, 38,2%, como comentamos, ficando os destaques aqui para a renda urbana, shopping e também para o comercial. Em relação à duration média dessa carteira é de 5,1 anos e ela conta aí com uma inflação acruada na casa aí de 1 centavo por cota, 5.360.000 de atualização monetária. Em relação à carteira de FIIs, pessoal, 73 fundos imobiliários aqui na carteira. A maior exposição segue aqui para shopping, mas ele tem logística, lajes corporativas, renda urbana e também tem aqui os FOFs, formando um total de 89,2% do total da carteira de FIIs. A maior exposição aí para os tijolos, formando 89,2%. O destaque, pessoal, para a carteira de FIIs é que a carteira acumula um resultado não realizado de 35 milhões, ou seja, 11 centavos aqui por cota, considerando o preço médio de aquisição dos ativos. Então,
Ponto de extrema atenção é este resultado acumulado negativo aqui do fundo, porque consequentemente ele acaba impactando aí a distribuição de dividendos, lembrando então sempre que ele tem aí 35 milhões e 200 mil de resultado não realizado. Toda essa carteira de fundos imobiliários aqui, pessoal, representa aí do fundo 54,6% do total aqui de ativos. Em relação às exposições de CRIs, pessoal, ele tem 7,9% de açaí, tem aqui também properties, tem o HBR, tem o Gazette Mouse, tem o Prime Properties, tem o General Shopping, todos eles aqui formando as maiores concentrações nas exposições de CRIs. Em relação à maior exposição de FIIs, pessoal, ele tem o CPUR11 formando 6,4% aqui da carteira, mas a atenção fica para a concentração de fundos aqui dentro da própria gestora, tá? Então, ponto importantíssimo é o cotista ficar atento, porque esta concentração ela é considerável. Vejamos aqui, tem o CPUR, tem o CPLG, tem o CPOP, tem o CPOF, tem o CPSH, tem aqui também o AJFI, que é aquele fundo de shoppings em parceria da Capitânia com a Almeida Júnior. Então, ponto de atenção é essa concentração aqui nos fundos da própria gestora. Por fim, pessoal, o fundo ele possui 18,2% do PL aqui em operações compromissadas. Esta alavancagem aqui para os fundos de papéis, ela é considerável, tá? Formando aí um custo médio de CDI mais 0,72%. E a gestão destaca aqui também que no início a estratégia de alavancagem do fundo foi muito positiva, pois ela comprava os CRIs a IPCA mais 6% com uma inflação a mais de 10%. Conforme o tempo foi passando aqui, os juros foram aumentando e o IPCA também se reduzindo ao longo de 2022, essa conta se inverteu e o custo passou a ser próximo ou então até maior do que a receita. Então, esta operação compromissada aqui do CPTS11 demanda contínua atenção por parte do cotista, porque em algum momento ela pode se tornar aí negativa. Por enquanto, ela tem um resultado positivo de 0,42%, cerca de 9 milhões e 600 mil reais, mas o percentual aqui de 18,2% já começa a acender aí um alerta laranja. Perfeito, pessoal? De CPTS11 é basicamente isso. Bora continuar acompanhando o fundo. Atenção, principalmente a rentabilidade dele e também a situação de alavancagem, porque a operação ela está extremamente arriscada, mas ainda formando um resultado positivo de 9 milhões, segundo a gestão. Perfeito, pessoal? Lembrando que este vídeo não é uma recomendação de compra ou de venda de nenhum dos ativos aqui mencionados. Aos novos inscritos, bem-vindos. Você que permanece conosco, muito obrigado por isso também. E você que ainda não é inscrito, considere se inscrever. Deixe o seu like, seu joinha, porque agora, todos os dias, temos 2 vídeos. O primeiro às 5 horas da manhã e o segundo às 11 horas da manhã. Tudo isso para permitir uma maior interação de você, cotista, com o seu fundo imobiliário. Voltamos com vocês no próximo vídeo. Fraterno abraço a todos. Até mais.